7h22, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e recebemos no estúdio Paulo Feijó. Bom dia, Paulo, obrigado pelo carinho, pela atenção de aceitar o convite. Mais uma vez, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luiz. Vamos então agora com o nosso convidado. Na verdade, Marcos, eu que agradeço a Luísio, a todo o Grupo Folha, a você, ao Arnaldo, ao nosso operador ali de muito tempo, ao Ícaro, que está aqui na assessoria. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer, parabenizo pela nova rádio, né? FM 98.3, pelo belíssimo estúdio, estrutura de primeiro mundo. Padrão de Vabreu, e né? E pelo que eu estou sabendo, já disparado em primeiro lugar, porque o trabalho vem por gravidade, o resultado do trabalho vem por gravidade. Então, parabéns a todos, é um prazer. Quando eu cheguei aqui, a Arnaldo ainda não estava, eu falei, Luiz, vou conversar com vocês, é muito bom, agradeço, mas pergunte tudo que quiser perguntar em relação a mim, em relação a que quiser, porque quem fala a verdade não treme, não vai ficar vermelho. Então, é assim que eu inicio essa participação, abraçando aí a todos os ouvintes. Feijó, você falou, desde aqui realmente no intervalo, pode perguntar o que quisesse e tal. A gente tem vários lugares para andar aqui nessa entrevista, política, perspectiva 2020. Está falando agora há pouco tempo de Serão da Barra, tem Campos, né? E você é um político regional, conhece muito bem isso daqui. Sempre foi um político com uma votação muito pulverizada, né, em todos os municípios do Norte e Noroeste, e conhece isso daqui com poucos. Agora, vamos começar a sua situação. Como é que está lá o seu julgamento lá no Supremo? Quer dizer, tem a condenação, execução de pena. Como é que está isso? Aloysio, esse processo que eu respondo há quase 20 anos, né? Foi fato gerador, foi em 2002. Foi sanguessuga, né? Operação Sanguessuga. O que foi isso? Só para o ouvinte e o telespectador também se ligar. Sim, Uma quadrilha de Mato Grosso, naquela época, em 2002, acompanhava as emendas parlamentares em relação a ambulâncias, a equipamentos hospitalares. E o que essa quadrilha fez? Ela cooptou funcionários dos gabinetes de cerca de 100 parlamentares. E esses assessores, esses funcionários, faziam um trabalho de indicação junto às prefeituras, aos hospitais, dessa empresa. Qual era a empresa, Feijó? Hein? Qual era a empresa? Planan. E eu fui vítima disso. Eu tinha um funcionário da minha total confiança que foi cooptado por essa quadrilha. Eu não sabia. Mas qual foi o papel dele em todo esse esquemão? Ele indicava, prefeito, diretor de hospital, tem uma empresa que vai aí te visitar, se ela puder concorrer, que coloque ela no processo licitatório e ponto. Esse funcionário meu, na eleição de 2002, chegou e falou assim, deputado, essa empresa está dando uma ajudinha para a campanha. Eu ainda lembro que eu falei, Ricardo, ajuda a gente precisa, mas eu não peço nada para ninguém. Não vou pedir nada para empresa nenhuma, que eu não quero me envolver em situações complicadas. E não pedi nada. Mas eu lembro que na época da campanha, a empresa repassou para ele R$40 mil. E ele me deu esse dinheiro. Eu falei, bom, ele me deu. Você pode dizer o nome desse assessor? Ricardo, já falei. Ricardo. Desculpa, não... Ricardo Jardim. E aí estourou na eleição de... Isso foi em 2002, o fato gerador. Na eleição de 2006, quando estava polarizado... Prefeito. Não, presidente. 2006 foi presidente. Não, teve também prefeito, eleição suplementar prefeito. Não, foi 2006, não foi? A eleição de 2006 foi presidencial. Estava polarizado Lula e Alckmin. Não, mas teve eleição suplementar de Campos. Teve depois. Teve, né? teve sim. Depois.
mas estava polarizada a eleição presidencial. O PT totalmente envolvido naquela questão do mensalão. O PT, espertamente, o que fez... 2005, mensalão. O PT, espertamente, o que fez? Ele montou todo esse escândalo das ambulâncias, julgou a mídia toda em cima, tirou a mídia do mensalão, certo? Lula e Alckmin, que até então estavam polarizados, o que aconteceu? O PT ganhou a eleição, porque todo mundo veio em cima desse escândalo e esqueceu os problemas do mensalão. Conclusão. Naquela eleição eu ia fazer 120, 150 mil votos, porque em 2002 eu fiz 111 mil, eu estava no auge. O PSDB, naquela época, PSDB não, Tasso Gereissati, não me ofereceu apoio. Pelo contrário, me ameaçou de expulsão do partido. Por quê? Pela polarização da eleição. O que ele quis dizer? PSDB só tem honesto, desonesto não fica. Nós cortamos a própria carne. Não, exatamente, vamos cortar na própria carne. Para dar o exemplo para o PT, que no mensalão não cortou ninguém. E aí eu fiquei numa situação, primeiro, muito abalado por o meu nome estar envolvido naquele escândalo, com 100 parlamentares. Fiquei muito abalado. E o PSDB, meu partido, que eu sempre fui fiel, me faltar direito de defesa, me faltar solidariedade naquele momento, eu falei, bem, eu vou me desfiliar do PSDB. Então, há 2 meses das eleições, iníciozinho de agosto, eu me desfiliei do PSDB, deixei de concorrer à eleição de 2006, deixei de ganhar a eleição que estava ganha. Porque eu achei melhor, certo? Eu mergulhar. Política é assim, tem hora que você tem que recuar, né? Já recuei tantas vezes em política, então tomei uma medida acertada. Poderia até ter ganho aquela eleição. Conclusão, o tempo passou. Em 2010 eu retornei à Câmara Federal, fiz mais 2 mandatos de deputado. Esses 100 parlamentares, praticamente todos eles foram absolvidos. Esses assessores, todos absolvidos. E por que eu tive esse revés? Porque ao vencer as eleições de 2010, o meu processo subiu da primeira instância de Mato Grosso para o Supremo Tribunal Federal. Né? Porque o deputado, por ter fórum parlamentar, o processo vai para o Supremo. Ficou lá no Supremo. Conclusão. No início das primeiras condenações do Petrolão, né, da Lava Jato, Moro estava assim, com um reconhecimento, ainda está, da opinião pública muito forte, porque Moro que estava condenando todos esses envolvidos na Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal estava vivendo um momento assim de muito desgaste, como vive até hoje. E aí o que aconteceu? O Supremo era muito criticado, e ainda é, pela mídia. Pela leniência com o político. Exatamente, protege os políticos, essa questão de foro privilegiado, essa questão de impunidade, essa questão de prescrição, né? Até hoje o Supremo é muito criticado por isso. E foi aí que aconteceu comigo a chamada tempestade perfeita. O meu caso, que praticamente já estava prescrito, né? A primeira turma do Supremo foi lá e pisou o meu caso, né? Colocou na pauta. Eu fui julgado pela primeira turma. No mesmo dia e horário, teve um outro julgamento pela segunda turma, que foi o julgamento do Zé Disseu, que está solto. Nesse mesmo dia que eu fui condenado, o Zé Disseu foi solto. Existe uma rivalidade grande entre as turmas do STF. A primeira turma é mais rigorosa. Portão do paraíso, portão do inferno. Eu fui julgado pela porta do inferno. E a segunda turma, tanto é que a segunda turma, nesse mesmo dia e hora, soltou Zé Disseu. O que a primeira turma, já sabendo disso? Não. Eles lá, eles soltam, mas nós aqui não. Aqui... Nós prendemos. Aqui a gente prende. E o meu julgamento aconteceu em 5 minutos. E os crimes que eles contabilizaram para mim, já era para estar prescrito. Corrupção e lavagem. Corrupção passiva, né? Corrupção passiva. Na minha época, a corrupção era de 1 a 8 anos. Né? Depois a lei mudou, hoje é de 6 a 8, mas eu fui julgado de 1 a 8. Pô, eles me deram de corrupção 6 anos e 6 meses. Pena máxima, quase.
Até 4 prescreveria, mas tem uma questão chamada pena base. A pena base é aquela que conta para prescrição. Se fosse até 4 anos na prescrição, que vai de 1 a 8, meu crime teria prescrevido. Eles me deram 4 anos e 5 meses. Botaram mais 5 anos só para fugir da prescrição. Mas olha só, eu sou réu primário. Mais 5 meses. Mais 5 meses. Eu sou réu primário, eu nunca tive um problema. Você procura na Polícia Federal do Brasil, aqui em Campos, vai no fórum aqui, vai aonde você quiser, ver se tem algum apontamento em relação ao meu nome, à minha pessoa. Eu não tenho nada, eu nunca passei 30 anos de vida pública. Hein? Poxa, os caras... Mas foi aquele momento. E no crime de lavagem, que prescreveria também até 4 anos, eles me deram 4 anos e 2 meses. Entendeu, Liz? Então, eu acho que o Supremo, a gente tem que respeitar. E eu nunca fiz críticas à decisão em relação a mim. Porque a gente cabe recorrer, né? Então, eu sempre respeitei, mas eles foram rigorosos demais. Eles não poderiam nunca aumentar a minha pena para fugir da prescrição, porque a prescrição não é problema do réu. A prescrição se deve em relação à morosidade da justiça. E eu nunca adotei recursos procrastinatórios junto com meus advogados. Pelo contrário, isso é outra questão que me deixa assim, indignado, mas humildemente aceitando. Mas, deputado, nós não entramos com recurso nenhum, eles não aceitaram, eu só tive um julgamento. Quem no Brasil é condenado com um julgamento só? Lula já teve 3 julgamentos, né? Esse último agora no STJ, olha só, Lula é presidente da República, com uma folha de problemas muito grande, vários processos, né? Essa questão do Guarujá, que é um troço muito maior do que o meu, né? Eu peguei, o cara me deu 50 mil reais, né? Lula, uma coisa de muito mais dimensão, era o presidente da República. Sabe qual foi a pena de Lula na lavagem de dinheiro? 3 anos e 4 meses, pô. Né? Como é que eles vão me dar como pena base? 4 anos e 2, e aí aumenta depois um pouquinho por causa de outras questões lá. Mas a minha pena foi maior do que a do Lula. A minha pena é maior do que essa turma toda do mensalão. Né? Essa analogia com você falando com o PT o tempo inteiro, que o PT lá atrás tentou, jogou luz no sanguessuga para poder ter uma comparação com o mensalão. Para sair da mídia. Você agora está se comparando com a sua pena com o presidente. Você acha que, assim... Porque se ele errou, quer dizer, você errou, quer dizer, a comparação ela é cabível? Pelo seguinte, a falta de proporcionalidade. Tá? Porque se eu tivesse uma pena, eles querem me condenar, mas que me condenasse dentro da dosimetria legal. Tá? Eles ignoraram a lei dosimétrica, né? E ultrapassaram justamente para me condenar, porque senão o meu crime estaria prescrito. Mas então vamos lá. Dosimetria é um princípio, não é uma lei, né? Mas como é que está a sua situação hoje? Hoje, eu tive a condenação, entramos com um recurso na embargo infringente, inicialmente a Procuradoria da República aceitou, veio para a relatora. Nisso que está com a relatora, Rosa Weber, mudaram o regimento do Supremo em relação à aceitação de recurso infringente, porque teria que ter 2 votos divergentes. E aí eu fui prejudicado. Então os advogados estão recorrendo. A minha situação hoje, eu estou aguardando a decisão desses recursos, mas é uma situação difícil. Infringentes. Mas é uma situação difícil, porque eu só tive o julgamento. Quem é julgado pelas turmas do Supremo só tem um julgamento. Essa turma que está lá pode até demorar, mas quando é julgada, é um julgamento só. Então esse negócio de fórum privilegiado, isso é a maior furada para o político. Fórum privilegiado protege coisa nenhuma. Quando a coisa acontece, e acontece, a hora Você acha chega... que depende do contexto nacional, né? Mas hoje esse contexto nacional, ele está mais vigilante, né? Em relação à tramitação desses processos, exige uma cobrança maior. Não é bom que seja assim? É bom, é muito bom. É bom. Agora, dentro de limites. O que não pode haver, certo? Esse tipo de decisão desproporcional, certo? Caça às bruxas. Eu fui vítima disso. Mas, olha só, eu fui condenado tem 2 anos, Luiz. Foi em 2 de maio de 2017, 2 anos.
E olha só quanta coisa eu fiz nesses 2 anos. Né? Tanto serviço eu prestei, enfrentei. Não, vamos falar sobre isso. Enfrentei tanta coisa nesses 2 anos. Né? Terminei meu mandato, eu tinha medo mesmo, eu tinha medo de ser preso do mandato. Olha só que escândalo seria, que sofrimento para mim, para minha família, para meus amigos. Terminei meu mandato. Agora eu estou preparado, mas muito preparado, sabe para quê? Para enfrentar esse problema e resolver. Porque eu tenho que resolver. Eu estou com minha vida, graças a Deus, toda resolvida. Tá? Então agora está na hora de eu resolver, seja qual for a decisão, tá? Para que eu tire o peso dessa cruz. Mas a política hoje é assim, a política hoje salva-se quem? Você conhece algum político que foi salvo? Eu não conheço. Eu não conheço um. Está todo mundo. Hoje, eu vejo isso até com preocupação, porque as pessoas que têm essa visão que eu estou tendo aqui, que eu estou tentando transmitir, em relação ao perigo que a vida pública hoje oferece para todos aqueles que detêm cargos eletivos, seja principalmente no judiciário, seja no legislativo, o cara que tem essa visão fala, não vou entrar nisso não, rapaz. Eu vou entrar nisso para quê? Para acabar com a tranquilidade do resto da minha vida? Então essas pessoas, tem muita gente boa que reluta e sai, não entra. Então a política hoje está perdendo qualidade. A cada eleição perde qualidade. Vocês estão vendo, vê o próprio Congresso Nacional. Entendeu? Vê o próprio Congresso Nacional, vê o executivo aí do Brasil todo, como é que está. Isso é preocupante. A frase famosa de Ulisses, né? O Congresso está ruim, espera o próximo. Só piora. O eleitor também tem... Ulisses Guimarães. Porque o eleitor reclama muito da qualidade dos políticos, mas a cada eleição esse eleitor vota pior. Essa frase do Ulisses é muito aquela famosa frase antiga dos nossos avós, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Mas então, Luiz, o que vier é pior ainda. Feijó, só nessa questão do processo, você falou que foi julgado uma vez. Existe possibilidade disso ser levado ao pleno? Sua defesa tenta isso ou já está consolidado? O que está consolidado. Mas o que me dá força é o seguinte: vamos ver o que decide. Se ela aceitar o meu recurso infringente, vai ser levado à turma ou ao pleno. Se não aceitar, eu vou ter que cumprir a prisão. Certo? Só que a partir do momento que eu cumprir a prisão, que eu começar, abre o prazo para eu entrar com a revisão criminal. A revisão criminal eu vou ser julgado pelo STJ. E com certeza na revisão criminal, quando eles olharem essa decisão, eu não tenho dúvida disso, eles vão, que isso? Que absurdo foi esse? Que desproporção foi essa? Tá? Então, acredito eu que na minha revisão eu vou ter um julgamento justo, né? Levando-se em conta tudo que eu falei em termos de histórico meu, de primariedade, né? de não ter processo nenhum em lugar nenhum. Eles vão diminuir essa pena, vai pegar no período da prescrição e isso vai estar prescrito. E isso é rápido. A ação segue em segredo de justiça. Eu acompanho o processo, acompanho a movimentação. Existe o pedido, inclusive, de cumprimento de pena em prisão domiciliar. Existe. Como está em segredo, a gente não tem acesso às decisões. O que você pode passar para a gente sobre isso? Existe alguma posição já do Ministério Público, do próprio Supremo? Não, você sabe que, rapaz, Deus é bom demais, né? Eu tenho uma proteção de Deus maravilhosa ao longo de toda a minha vida, principalmente nos 30 anos de vida pública. E eu tenho um problema seríssimo, né? Eu tenho uma doença gravíssima. Você falou aqui brincando, você está falando quimioterapia. Não, mas eu brinco porque, rapaz, eu fui para... Não fui para a sala de cirurgia brincando, né? É Deus que me preparou. Então eu tive há 5 meses atrás um câncer de intestino, tenho ele ainda. Faço hoje um tratamento quimioterápico, certo? Então esse problema é um problema para sempre. Quem tem câncer não tem câncer só por 1 mês, 2 meses, não é para sempre, mesmo você administrando. Então isso tudo os advogados estão considerando lá junto à relatora. E a coisa, vamos ver o que Deus reserva. Só te digo o seguinte, olha como é que eu estou aqui. Eu estou tranquilo porque... Subindo a escada melhor canal. Mas aí eu te falo, você tem que praticar esporte. Você está muito... O pior é que pratica. Condicionamento aeróbico. Ele ficou, né? E eu sempre pratiquei esporte, isso me ajudou muito também na própria doença e principalmente no tratamento. No tratamento eu faço a quimioterapia, que não é fácil não.
Você ficar na maquininha daquela lá 3 horas, esse remédio pesado. Eu comecei a quimioterapia tomando umas pílulas de 500 miligramas, 7 pílulas por dia. Fiquei 3 meses nessa, olha, rapaz, depois começou a me dar umas complicações, comecei a não sentir bem a mão assim, os pés, aí o médico mudou, passou para quimioterapia venal e eu estou levando, mas eu vou lá para o Beda lá agradecendo a Deus, porque eu podia ter morrido. Quando eu fui fazer a colonoscopia, e aí eu fico aqui, a minha dica para todos aqueles de mais de 45 anos, vão lá para a colonoscopia, isso que me salvou. Quando chegar. Eu não sentia nada, eu não tinha problema de nada. Fui fazer a colonoscopia, cheguei lá, meu intestino totalmente obstruído, 100% obstruído. De lá, o médico me mandou direto lá para o Beda, eu fui operado emergencialmente, muito bem operado, diga-se de passagem. Né? Então, o que aconteceu? Se eu não sentisse esse problema, se eu não fosse fazer esse exame, meu intestino ia estourar. Uma semana, um mês, 2 meses, 3 dias, sei lá. Isso que você falou... Então, a infecção generalizada ia morrer. Isso que você falou do fato de ser assintomático, o doutor Frederico Barbosa falou aqui no programa Folha Saúde exatamente desse é o grande perigo, é ser assintomático. Você não ter nenhum tipo de sintoma. Eu não senti nada, 0 de dor. Vamos lá, 7h43, nós faremos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com a nossa conversa com Paulo Feijó. Já voltamos, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, de Nova Canabrava e Clínica Proteus. São milhares de associados.